Olá, galerinha do sétimo ano. Olá, galerinha do Estudo em Casa Itabaianinho. Um abraço aí para todos que estão acompanhando aí no YouTube. Vamos lá, vamos para mais uma aula de geografia. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam acompanhando todas as aulas, né, de todos os professores. E vamos lá, vamos com tudo. Hoje nós vamos dar início a um novo assunto. Deixa eu colocar aqui meu slide. Então, o novo assunto é região sul, certo? Então, abra aí o livro de vocês e coloque aí, né? Procure aí a página da região sul. Então, a região sul, né, tem um clima subtropical, né, devido à sua localização. A vegetação principal são vegetações da Mata dos Pinhais e dos Campos, certo? Então, é uma região, né, que tem indicadores socioeconômicos médios, né? Então, é uma ocupação também que foi fortemente marcada pela influência de imigrantes, certo? E tem vários tipos de culturas, várias tradições, né? E os imigrantes acabaram influenciando, né? Até mesmo nas edificações da região sul. E vamos lá, vamos começar aí o nosso capítulo, né? Falando aí sobre a região sul. Então, a organização do espaço, população e paisagem. Vão pegando aí o livro, mais uma vez, o lápis, a caneta e vão fazendo suas devidas anotações. E qualquer dúvida, é só deixar sua dúvida aí no chat aí do YouTube, nos comentários, que aí eu vou estar respondendo. Então, a região sul é formada pelos estados do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Observem aqui na imagem, é um mapa, certo, de densidade demográfica. Esse mapa aí é de 2013. Então, nós temos aqui as cidades, né, que têm a maior concentração populacional e a maior densidade demográfica. São elas Curitiba, Porto Alegre. E, respectivamente, também as capitais Paraná e Rio Grande do Sul. Então, em Santa Catarina, a cidade de Joinville tem a população e PIB maiores do que a capital do estado, Florianópolis. Então, assim como as outras regiões do país, a população da região sul é predominantemente urbana, certo? Então, o que é uma população predominantemente urbana? Que a maior parte da sua população mora nas cidades, ok? Vamos lá. Então, aqui nós temos, certo, um gráfico, mais uma vez, um gráfico da região sul, falando sobre essa taxa de crescimento, né, da população aí da região sul. Vocês observam que essa taxa ela vem tendo uma queda, certo? E o que significa, professores, dando essa queda? O porquê, né, que essa região aí pode estar acontecendo, né, essa queda. Então, essa queda pode ser mudança, né, dos habitantes da região sul para outras regiões do país. Então, especificamente, o estudo diz, né, que eles vêm reduzindo essa quantidade, né, de crescimento por causa dessa questão de muitos habitantes saindo da região sul para outras regiões. Vamos lá. Ocupação da região sul. Então, essas influências de ocupação, né? Então, teve dois movimentos que influenciaram bastante essa ocupação, que foi as missões jesuítas e a imigração europeia. Né? Então, no território originalmente ocupado por povos indígenas, as missões se espalharam e implantaram diversos núcleos de ocupação, que ainda preservam traços culturais dos colonizadores. Então, vamos ver um pouquinho aqui das missões jesuítas. Então, até a primeira metade do século XVIII, grande parte das terras que atualmente formam o sul do Brasil pertenciam oficialmente à Espanha. Os missionários jesuítas espanhóis ocuparam a vasta área no sudeste da região, concentrando-se no atual Rio Grande do Sul, onde fundaram um conjunto de 7 povoamentos indígenas, que ficaram conhecidos como 7 povos das missões. Nesse período, nas aldeias ou missões, jesuítas indígenas praticavam a agricultura e a criação bovino e equinos, além do artesanato. Os trabalhos eram realizados de forma coletiva e os resultados compartilhados entre a comunidade. Então, aí vocês viram um pouquinho, né, dessas missões jesuítas, que aí eles se uniram, né, os grupos indígenas, e aí eles trabalhavam, eles praticavam a agricultura, praticavam a criação de animais. Logo após, eles começaram também a praticar o artesanato, e tudo que eles conseguiam produzir era
coletivo, né? Era compartilhado com toda a comunidade que fazia parte ali naquele determinado momento. Então, a criação de gado e os tropeiros. Então, o gado, né, foi muito importante no processo de ocupação dessas terras. Além dela fornecer, né, fornecia o que? A carne, o leite, o couro para as populações locais e de outras áreas. O comércio do rebanho era fonte de renda para os tropeiros. Então, ele tinha, né, fornecimento de carne, o leite e couro, e era uma fonte de renda no comércio. Então, falando da página anterior, né, essa questão da resistência dos jesuítas indígenas para abandonar as áreas ocupadas pelas missões levaram a conflitos, ocasionaram a destruição das aldeias. Com isso, o gado nelas criado foi abandonado. Então, essa questão desses conflitos, né, eles acabaram largando tudo lá e o gado foi abandonado. Os rebanhos passaram a viver o quê? Livre, soltos nos campos. E aí acabou o quê? Atraindo para a região indivíduos de outras localidades em busca desses animais que estavam soltos, dispersos. Para quê? Para abastecer a carne, né? Para se abastecer com a carne dos animais, a carne e o couro para a população. Então, a pecuária se desenvolveu no atual estado do Rio Grande do Sul, é caracterizada pela presença de estâncias e pelo uso das invernadas. O caminho real, invernadas, vixe Maria, lá vai eu me atrapalhando. O caminho real, Vião-Sorocaba, também conhecido como o caminho da tropa, foi uma rota comercial que ajudou a consolidar a ocupação portuguesa nos territórios situados no sul do Brasil. O couro e o charque produzidos na região atraiu inúmeros tropeiros, cujos locais de pouso atualmente são importantes cidades, Ponta Grossa e São Joaquim. Então, aqui nós temos os significados, né? Os tropeiros são os responsáveis, né, pelo transporte e pela comercialização de mercadorias em diversas regiões da colônia. A estância, que é a grande propriedade rural, típica da região sul, geralmente associada à criação, né, extensiva do gado. Que é essa criação extensiva, professora? Então, é a criação do gado solto no pasto. Quando criação extensiva e criação intensiva, extensiva ao gado solto, intensiva ao gado preso. Invernada, pasto destinado à engorda do gado nos períodos de inverno, né, o nome já diz invernada, então solta lá o gado para ele, né, ter uma quantidade maior de alimento. E charque, que é a carne bovina, né, salgada e seca ao sol. Ok? Aqui são exemplos, né? O significado das palavras. E aí vocês observam que a carne bovina, ela é utilizada também, né, o couro bastante, eles tinham muita atração também pelo couro, porque conseguiam uma boa lucratividade. A imigração alemã. No século XIX, grupo de imigrantes provenientes da Europa se fixaram na região sul. Nesse período, a primeira corrente migratória foi constituída de alemães, que se estabeleceram em diversas localidades, entre elas São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Rio Negro, no Paraná, Mafra e São Pedro de Alcântara, em Santa Catarina. Entre 1850 e 1860, os imigrantes alemães fundaram várias cidades no estado de Santa Catarina, como Blumenau, Brusque e Pomerode. Como vocês sabem, né, falamos aqui sobre, né, as missões jesuítas, falamos sobre essa questão da imigração, desse povoamento, e aqui nós vamos falar, né, sobre essa imigração alemã, que também foi outro fator, né, que favoreceu, teve grande importância no povoamento aí na região sul. Então, a imigração italiana, desde a década, né, da metade do século XIX, o ritmo de imigração alemã no Brasil diminuía, intensificava a chegada de imigrantes italianos. Na região sul, os italianos ocuparam as áreas das serras gaúchas e catarinense e do oeste paranaense. No Rio Grande do Sul, abrigou a maior parte desses imigrantes, que foram responsáveis pela fundação das cidades, como Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi. Uma grande comunidade italiana se consolidou em pequenas propriedades que produziam uva, vinho, além de culturas de subsistência, como o milho e o trigo.
a vitivinicultura se tornou uma especialidade da Serra Gaúcha, constituindo uma atividade importante para a economia, que conta com as feiras e festas tradicionais. Então, aqui nós vamos observar, né, um mapa, né, os núcleos de imigração alemã e italiana, principais núcleos de imigrantes. Então, esse pontinho que tem uma estrelinha, a imigração alemã, e esse outro pontinho, a imigração italiana. Então, vocês observam que os italianos chegaram na região sul, também com todo o seu conhecimento, e eles começaram a produzir, né, e observaram que foi bem desenvolvida essa cultura de subsistência, né, e depois eles começaram a investir bastante e desenvolver a vitinicultura, que é o quê? A produção de uvas. E logo após eles foram começando a modernizar e aí eles começaram a produzir, né, o vinho. Vamos lá, outros imigrantes. Em menor quantidade também, né, os italianos e alemães, imigrantes poloneses e ucranianos. Então já tinha os italianos e os alemães, e aí depois chegaram, né, os poloneses e os ucranianos, que se estabeleceram no final do século XIX e início do século XX. E nessa parte central, né, e no leste do estado do Paraná. Os japoneses também marcaram presença na região norte do Paraná, onde inicialmente se fixaram famílias vindas da fazenda de café do oeste do estado de São Paulo. Além de imigrantes, a expansão do café para o norte do Paraná atraiu migrantes paulistas, mineiros e nordestinos. Embora pouco mencionado nos meios de comunicação, há mais de 100 grupos com população remanescente de quilombos no sul do país. Então, aqui vocês observam também, né, a chegada de outras pessoas, de outros países, outros imigrantes, que chegam para agregar, né, para estar unindo aí, né, seu conhecimento e expandindo a economia aí na região sul. Aí eles observam aí, né, que eles foram também atraídos aí pela produção do café, né, e aí eles vão sempre estar crescendo a economia, né, da região sul. E aí nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Até a próxima aula para a gente concluir esse assunto. E respondam a atividade na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Fiquem em casa.